E aí, gente, tudo bem? Hoje eu queria fazer um devocional com vocês com base numa história muito interessante da Bíblia que a mim me toca sempre, toda vez que eu leio. Por isso, pega a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Números, o capítulo 21 vai ser o primeiro texto que nós vamos ler. Mas antes de ler, eu queria que a gente refletisse em uma história. Sabe, na cidade de Lübeck, na Alemanha, lá no final do século passado, durante a Segunda Guerra Mundial, existia uma catedral que foi construída milhares de anos antes, na verdade, e essa catedral ela foi construída com um conjunto de um órgão, na verdade, muito bonito, com um conjunto de tubos lá na frente da igreja, lindíssimos, e eles formavam primeiro um espetáculo de se ver e um espetáculo de se ouvir. E acontecia que todas as pessoas ao redor da Alemanha iam para essa catedral para ouvir esse órgão tocar, para ouvir as pessoas se apresentarem musicalmente ali. E esse órgão acabou virando a atração principal daquela igreja. As pessoas iam mais na igreja por ele do que por qualquer outra coisa. E então, na Segunda Guerra Mundial, como a gente estava falando, uma bomba caiu exatamente na igreja e explodiu e destruiu tudo que tinha ali. E então, alguns anos depois, quando a Igreja Católica, quando a igreja ali decidiu se reerguer, se reconstruir, uma decisão foi tomada entre os seus líderes, que foi reconstruir a igreja, mas não colocar mais o órgão, para que a igreja não tivesse mais, talvez, essa distração, para que a igreja não tivesse mais o seu órgão, que tirasse a distração do momento que era para ter ali de devoção, um momento do sagrado, um momento de conexão com Deus. Essa história real me lembrou de uma outra história real da Bíblia, uma história que aconteceu milhares e milhares de anos no passado. Sabe, o povo de Israel, ele falhou com Deus várias vezes, sendo que Deus nunca falhou com o povo de Israel. E uma das histórias mais conhecidas que a gente conhece é a questão do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito e tudo mais. Mas eu quero que você se lembre comigo, enquanto o povo estava no deserto, várias vezes eles sentiram saudade do Egito. Eles sentiram saudades daquilo que eles tinham no Egito. E aí Deus dava um livramento para eles, dava algo parecido com o que eles tinham no Egito para eles. E tantas vezes isso aconteceu, eles sentiram saudade da água do Egito, da sombra do Egito, das carnes do Egito, tantas outras coisas, e Deus deu livramento para eles. Até que uma vez eles começaram a reclamar tanto, começaram a murmurar tanto, se tornaram tão impacientes na jornada, que Deus deixou com que eles colhessem as consequências da própria murmuração, da própria reclamação que eles faziam. E essa história está lá em Números capítulo 21, e eu quero que você leia comigo. Números capítulo 21, a partir do verso 4, diz o seguinte: Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que é que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Aqui não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés então orou pelo povo. O Senhor disse então a Moisés: Faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então Moisés foi lá, fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para essa serpente de bronze, permanecia vivo. Tem alguns elementos dessa história aqui que a gente precisa tirar antes que a gente continue no nosso devocional. O primeiro, Deus deixou o povo colher as consequências da sua impaciência, da sua reclamação. É um dos pouquíssimos lugares da Bíblia que fala do povo de Israel dessa maneira, que o povo se tornou impaciente no caminho. Sabe, hoje em dia eu fico olhando para esse povo e pensando: nossa, que povinho, que povinho abençoado, que povo difícil. Mas nós somos do mesmo jeito, nós gostamos de reclamar com Deus e ficar bravos com Deus por coisas que são culpa nossa. Quantas vezes nós terceirizamos a culpa? É tão mais fácil culpar a Deus do que culpar a nós, as nossas próprias decisões ruins. Nós, se formos deixados ao acaso, se formos deixados por nós mesmos, vamos só escolher coisas ruins e vamos ir rumo ao caos constantemente. E Deus deixou que o povo visse isso, e o povo colheu as consequências das suas más decisões e voltou correndo para Moisés e para Deus, pedindo que Moisés orasse para Deus para que essa maldição fosse removida. Isso me lembra, sabe, eu não sei quantos de vocês me assistindo são pais ou mães, isso me lembra quando você está com uma criança, sabe, passeando pelo shopping, pelo supermercado,
ou por uma rua movimentada e você segura bem firme na mão do seu filho, da sua filha, para que ele não saia correndo e faça besteira. Mas chega uma hora que muitos de nós, como filhos, reclamamos e murmuramos e fala: solta minha mão, pai, solta minha mão, mãe. E você fica naquela: segura a mão do meu filho pelo bem dele, pela salvação dele, ou deixo ele colher as próprias consequências. E muitas vezes a gente tem que soltar a mão, deixar o filho cair, às vezes de cara no chão, bater de cara na parede, para que ele aprenda que perto da mãe e do pai, na segurança da mão da mãe e do pai, é bem mais seguro do que correr atrás das nossas próprias decisões e colher as consequências disso. Deus estava tentando ensinar isso para o povo, mas o povo não estava entendendo. Então Deus deixa com que eles colham as consequências disso tudo. É muito interessante porque essa serpente no deserto, ela tem alguns significados, mas eu quero que no primeiro momento a gente só pense nela. Nós vamos ler mais 2 textos e a gente vai chegar à conclusão de por que essa serpente foi colocada lá e por que era uma serpente afinal. Bom, essa foi a primeira lição. Quando nós nos tornamos impacientes no caminho, nós erramos, nós vacilamos, nós vamos bater de cara na parede, nós vamos escorregar e cair. Isso é o que a Bíblia está tentando nos ensinar. E aí tem um outro texto que está lá em 2 Reis, o capítulo 14. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. 2 Reis, o capítulo 18, eu anotei aqui para não esquecer. Não é o 14, 2 Reis, capítulo 18, e ali no verso 4. Sabe, Israel reclamou tanto com Deus que os períodos se passaram e eles tiveram juízes, eles tiveram profetas e eles tiveram então reis. E quando eles tiveram reis, em sua maioria os reis não foram muito bons. A gente normalmente lembra dos primeiros ali, Saul, Davi, Salomão, mas tiveram vários outros reis depois deles que em sua maioria não foram os reis bons para Israel, nem bons com Deus, nem bons para Deus, nem bons para o povo. Mas no meio desses reis aparece Ezequias, alguém que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus. E Ezequias faz a limpa no povo de Israel para que eles pudessem se aproximar de Deus. Então em 2 Reis, capítulo 18, verso 4, a gente encontra isso. Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e ela era chamada Neustã. É muito interessante isso aqui, eles deram até um nome para aquela serpente. Quanto tempo havia se passado desde que os israelitas estavam no deserto até esse momento com o rei Ezequias? Eu imagino que milhares de anos se passaram. E ainda eles guardavam essa serpente de bronze. E você pode me perguntar: tá, mas o que isso tem a ver? Por que isso era tão perigoso? Isso era muito perigoso por um motivo. Os israelitas se apaixonaram mais pelas bênçãos de Deus do que pelo próprio Deus. Deus usa as suas bênçãos para que nós nos aproximemos dele, mas muitas vezes nós fazemos assim como esse povo e ficamos mais apaixonados por aquilo que Deus pode nos dar do que por quem Deus é, e Deus está tentando ensinar uma lição. Aqui eu lembro muito de uma história da minha vida. Meu pai viajava muito, talvez ele esteja assistindo isso e vai achar engraçado, mas meu pai sempre foi de viajar muito. E uma das maneiras que ele desenvolveu de nos mostrar o seu amor era sempre trazer algo na sua mala. Então, quando ele voltava de viagem, abria-se a mala, tirava tudo daquilo que, entre aspas, não importava para nós, e eu ficava naquela expectativa, esperando para ver o que é que ele tinha trazido especialmente para mim. Às vezes um brinquedo, às vezes um chaveiro, o que fosse, por pequeno ou grande que seja, eu queria ver aquilo. E quantas vezes ele abriu a mala, tirou as roupas de cima e ali estava um brinquedo que eu tanto queria. E eu peguei esse brinquedo e fui correndo para o quarto e esqueci do meu pai que tinha acabado de chegar de viagem. E eu vejo que Deus passou pela mesma situação. O povo de Israel ficou mais apaixonado por uma caixa brilhosa de brinquedos do que por Deus, pelo Pai, que é o real sentido, que é o real Pai de amor por trás dessa história. Deus estava falando: filho, aquela serpente de bronze foi somente para que você olhasse para mim. Mas eles ficaram apaixonados pelo brilho da serpente. Quantas vezes o povo não fez isso anteriormente? Quantas vezes eles não fizeram isso posteriormente? Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Nós ficamos mais apaixonados pelo brilho das coisas aqui na terra, que muitas vezes Deus nos dá, do que pelo próprio Deus. E aí Deus tem que vir e tirar essas coisas de nós, arrancar talvez esse presente que virou tão precioso para nós, para que nós possamos olhar para Ele e valorizar Deus por quem Ele realmente é.
Ele quer que nós amemos a Ele. Deus quer ser amado e quer mostrar o quanto Ele nos ama. Por isso, Ele aqui está ensinando de que quando nós nos apegamos mais às bênçãos de Deus, mais ao livramento de Deus do que ao próprio Deus, tem algo errado, aí vira idolatria e essas coisas precisam ser destruídas. Mas sabe, tem um último texto que eu quero terminar lendo com vocês, que está num capítulo muito conhecido da Bíblia, o capítulo do livro de João, o capítulo 3. Quantas pessoas não conhecem o verso 16 que explica tanta coisa, né? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, mas a gente vai voltar alguns versos para cima, no verso 14, 2 versos para cima, João 3,14. E eu quero ler com vocês o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Esses 2 versos antecedem o verso tão conhecido por todos os cristãos. Mas esses 3 versos na Bíblia, o de Números, o de 2 Reis e o de João, do livro de João capítulo 3, são os únicos versos na Bíblia que contam essa história da serpente no deserto. E os 3 estão se unindo agora numa perspectiva só para nos dar uma lição. Quando nós nos apaixonamos mais pelas bênçãos de Deus do que pelo próprio Deus, Deus precisa nos ensinar lições. Ele ensinou essas lições tirando a sua mão para que o povo de Israel sofresse no deserto e aprendesse a crescer, aprendesse a amar mais a Deus. Ele tirou essa mão e mandou Ezequias destruir aquele poste para que o povo pudesse finalmente olhar diretamente para Deus e esquecer desse poste. E aqui, no verso 14 do capítulo 3 de João, ele mostra o porquê desse poste, o porquê disso tudo. Esse poste era para simbolizar Cristo morrendo na cruz. E por que uma serpente? Porque quando Cristo estava morrendo na cruz, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, para que nós pudéssemos ser libertos, curados, nós pudéssemos ser salvos. Cristo, Ele se transformou ali, Ele juntou todas as nossas dívidas, para que Ele pudesse nos salvar, para que nós pudéssemos ser livres, enfim. E Cristo, com tudo isso, com essa história, está tentando falar uma simples coisa: filho, olha para mim, filho, me ama, filho, entenda que por trás de tudo que acontece de bom na sua vida, por todo o direcionamento, por todo o crescimento que você tem, quem está por trás disso sou eu, é Cristo, é Deus. Deus está por trás de tudo, Ele quer que a gente cresça em amor e união com Ele. Quando a gente perde Cristo de vista, nós caímos do caminho, nós caímos do nosso caminho rumo ao céu. Cristo quer que nós mantenhamos os nossos olhos fixos nele, que nós busquemos primeiro a Ele, que nós tenhamos Ele como o centro da nossa vida, para que nós possamos alcançar um céu, que o céu é Ele, porque se nós nos apaixonarmos por outras coisas brilhantes no meio do caminho, o céu não vai fazer sentido. O céu é Jesus, e se nós perdermos de vista isso, o céu vai perder a graça, porque Cristo quer ter intimidade, quer ter comunhão com a gente. E essa é a realidade do que é o céu, essa é a realidade do que é a salvação. Por isso, se apaixone por Cristo. Ame a Cristo mais do que tudo. Ele é o motivo da nossa salvação, da possibilidade de nós sermos salvos. Ele é nosso Pai, Ele é nosso intercessor, Ele é nosso advogado. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é tantas coisas. Porque Ele quer nos salvar, Ele quer mostrar o amor dEle para conosco. E por isso Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para que você pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser salvo. E essa é a maior verdade da Bíblia. Se nós mantivermos os nossos olhos fixos em Cristo, não em outras coisas, em Cristo, nós alcançaremos a salvação. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo durante o resto da sua vida e você alcançará o céu, você alcançará uma vida eterna com Ele, juntinho com Deus que te ama mais do que qualquer outra coisa, que é capaz de dar a sua própria vida por você. Lembre-se sempre disso e que Deus te abençoe. Amém.